E eu queria convidar que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 17, versículos 7 ao 9. Nós vamos ler esse texto e depois mais um versículo. Mas, por enquanto, Números 17, dos versículos 7 ao 9. Quem tem expectativas em ouvir algo de Deus nessa noite, grite aleluia. Aleluia. Eu profetizo que o Senhor vai falar contigo de uma forma especial. Eu vim clamando, pedindo a Deus sobre uma palavra para essa noite. Eu creio que é uma palavra com um toque bem profético para a tua vida, em nome de Jesus. Diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte. Isso. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. E eles viram as varas, e cada líder pegou a sua. E agora, para complementar, e depois nós vamos fazer uma conexão entre esses dois textos, gostaria de ler apenas um versículo no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias 1, 11. Abre rapidinho aí, se for na Bíblia de papel, ou seja, no aplicativo, para que você possa seguir a mensagem. Eu vou ler, Jeremias 1, 11 diz: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. Vou ler mais uma vez esse versículo. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo o ramo de uma amendoeira. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nessa noite fale com cada pessoa aqui. Tudo aquilo que está no teu coração para nós. Como igreja e também como famílias, como indivíduos. Que o Senhor seja específico. Se o Senhor me permitir te clamar nessa noite de uma forma especial, que o Senhor seja cirúrgico na vida das pessoas que aqui estão nessa noite. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o tema dessa mensagem de Deus tem pressa. Diga para alguém, Deus tem pressa. Não é num sentido literal, vocês vão entender, não é que Deus está atrasado no tempo, está preso ao relógio, não é isso. Mas é pressa em cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para a tua vida, para a tua família, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E eu vinha meditando muito nessa mensagem. Eu queria compartilhar alguns detalhes com vocês como uma base para essa noite. Você que é conhecedor da palavra, ou você que talvez está vindo aqui pela primeira vez, você pode perceber que Deus, Ele tem formas de falar conosco. Deus não é convencional. Deus, Ele não é previsível. Porém, existem formas que Deus usa para falar conosco, que em muitas ocasiões se repetem. Se você olhar na história da Bíblia, e não só na história da Bíblia, se você olhar hoje, você vê que uma das maneiras de Deus falar com o seu povo é através da palavra profética. Pegando trechos da Bíblia, você observa homens e mulheres usados por Deus que levantam a sua voz e falam, assim diz o Senhor. E é uma maneira muito forte de Deus falar conosco. Algumas pessoas acabam banalizando a palavra profética, ou até brincando com a palavra profética,
E, na verdade, é algo muito sério, porque uma palavra profética pode transformar o rumo da tua família, pode transformar a história da tua casa, pode transformar a história da tua vida. Basta uma palavra que venha da boca do Senhor, através de um ungido do Senhor, do ungido que Ele levantar, e algo pode transformar radicalmente na tua semana, no mês, no ano. Cada palavra liberada do altar do Senhor não é em vão, ela tem endereço, ela tem destino. E quem entende, toma posse e segue adiante. Você vê, por exemplo, para pegar alguns exemplos, um dos profetas mais impactantes para mim, no âmbito pessoal, no Antigo Testamento, são Elias e Eliseu. Então, eu sempre cito muitos exemplos deles, porque a vida deles mexe comigo. Mas se você vê quando Elias chegou na casa daquela viúva que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela estava preparada para comer a sua última refeição, junto com seu filho, e esperar a morte chegar. Mas uma palavra profética transformou o ciclo daquela história. O que era o final se tornou o início de um novo tempo através de uma palavra profética. O que seria a última refeição na cabeça daquela viúva se tornou a primeira refeição de muitas, num período de milagres para ela. Por quê? Porque ela tomou posse de uma palavra profética. A palavra profética tem sido liberada ao longo de décadas na nossa igreja, no Brasil, nas nações. E se você não está tomando posse, nada acontece na tua vida. Mas eu sei que tem gente que está vivendo mudanças radicais, milagres radicais, sinais, prodígios e maravilhas, porque tem tomado posse. Tomar posse, irmão. Tomar posse. Deus está fazendo. E como eu disse domingo passado, isso me fez pensar. No meio da mensagem eu falei, quem está dormindo dá um glória a Deus. Uns 30 irmãos deram glória a Deus. Eu falei, a mensagem está muito ruim. Ou as pessoas estão simplesmente adormecidas, não estão percebendo o que o Espírito Santo está querendo transmitir para a igreja. Então, nessa noite, não dê glória se você estiver dormindo, dê glória se você estiver tomando posse da palavra que está sendo liberada. Né? Não é tempo de dormir, é tempo de estar ligado. Agora, para uma pessoa receber uma palavra profética, ela não precisa ter tanto discernimento espiritual. Ela só precisa ouvir e crer ou não. Porque a palavra profética é algo muito claro sendo liberado. Você vê que nos tempos de Elias liberou palavras proféticas. Elias foi usado como um profeta revolucionário no seu tempo. Mas Jezabel e o seu marido não quiseram tomar posse das palavras proféticas. Então você escolhe, você escolhe se toma posse ou não, mas Deus é muito claro na hora de falar. Só que existem outras maneiras também de Deus falar com o seu povo. Por exemplo, através de sinais. Quem está comigo aqui, vai seguindo aquilo que estamos construindo. Sinais, Deus fala por sinais. Só que aí já é um nível um pouco diferente do da palavra profética. Porque quando Deus fala por sinais, você precisa ter um discernimento espiritual para saber que é Deus que está falando contigo. Deus pode estar sinalizando para você algo profético, e se você não estiver ligado com o Espírito Santo, se você não estiver atento, alinhado, você vai ver o sinal profético e para você não vai significar nada. E por isso, Deus tem falado ao longo da história, Deus tem falado na nossa geração, e para muita gente isso não significa nada, porque estão desconectados do mover do Espírito Santo. Pastor, me dá um exemplo de pequenos sinais. A pastora Tati, há não muito tempo, pregou alguma coisa sobre isso também, mas aproveitando Elias, que está em alta aqui nessa noite, né? Elias está no Trending Topics. Elias mandou o seu servo olhar, porque ele tinha liberado uma palavra, vai chover. E ele foi clamar, e o servo foi, voltou, e no final disse, eu vejo uma pequena nuvem. Elias falou, pronto, chegou, se prepara porque a chuva está chegando. Mas é uma pequena nuvem. Mas Elias entendeu o sinal que Deus estava enviando, falando, eu ouvi a tua oração e eu estou te respondendo. Deus, ele fala por sinais, porque Ele quer entender se você está ligado no assunto. Ele quer saber se você está prestando atenção, ou se simplesmente você quer que Deus trabalhe
trabalho, enquanto você não faz nada. Fica ligado, porque nessa semana Deus vai enviar sinais como respostas para a tua vida, para a tua família. Fica ligado, porque nessa semana Deus vai te comunicar coisas através de pequenos sinais, pequenos detalhes. Mas só vai prestar atenção quem estiver ligado. E Deus usa também figuras simbólicas. Coisas simbólicas que podem nos transmitir uma mensagem profética. Pastor, como assim? Inclusive, nesse lado simbólico, muita gente vai por um extremo errado, que é o misticismo. As pessoas acreditam em coisas místicas, mas não é isso. Eu estou falando de algo simbólico que aponta para uma mensagem profética. Por exemplo, nós na campanha da família, às quartas-feiras, fizemos um momento de unção das famílias aqui. Para ungir, nós usamos óleo. O óleo em si não tem poder. O óleo em si, você pega, você joga em cima da pessoa, o óleo não vai curar. Mas você entende que aquilo é algo que simboliza a unção do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. É muito mais do que você mistificar algo. Mistificar, tá certo, professor? Tá certo? É muito mais não se trata de misticismo. E nós, como latino-americanos, não só o Brasil, mas as nações da América Latina, costumam ser muito místicas. Não é isso, irmão. Para você entregar uma mensagem profética, ou para você entender algo que Deus está querendo te transmitir através de um sinal profético, ou de um símbolo profético, você não precisa de misticismo, você precisa de estar conectado com o Espírito Santo. Eu vou repetir, não é algo místico, é algo muito forte no mundo espiritual. É muito além do que você colocar. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91, não, é porque isso vai causar uma revolução na minha casa. Se você não viver a palavra, vai ser só um papel aberto ali. Que o Salmo 91 faça parte do teu dia a dia, da tua forma de agir, falar, pensar, decidir. Eu coloco, tem sal grosso atrás da porta, tem gente que coloca sal grosso, copo d'água em cima da televisão. Irmão, o Espírito Santo está querendo falar algo contigo. E não precisa de misticismo para você receber uma mensagem do céu. Você precisa de intimidade com Deus. Intimidade a ponto de você saber o que Deus quer falar, muitas vezes sem você ouvir nitidamente a voz dele. Pastor, como assim? Bom, eu e minha esposa vamos fazer 9 anos de casado nesse ano. Você sabe que 9 anos de casado já dá para a gente se conhecer bem, dá pra gente se conhecer bem. Ela sabe que mesmo sem eu falar, se eu estiver irritado sem motivo, é porque eu estou com fome. Eu não preciso sair falando, estou com fome. Vem uma irritação, assim, algo que flui de dentro. Ele está com fome. Dá um misto quente para ele, que aí ele acalma. Daniel é novinho, 2 aninhos de idade, mas ele já assim, tá, de vez em quando o Adão flui nele assim, né? Que a gente tem que ir podando. E hoje mesmo ele estava super irritado. Eu até perguntei para ele, será que ele está com fome? Porque filho de peixinho, ela acabou de comer, então fome não é. Mas ele estava meio irritadinho agora vindo para a igreja. Também pode ser espiritual, até ele orou e depois ele acalmou. Quando Deus está prestes a fazer algo, a gente tem que ficar ligado, né? E Deus está fazendo. Mas Danielzinho, ele faz alguma malcriação, apesar dele ser novinho, e ele ainda não saber se comunicar com perfeição, o meu olhar já fala com ele. É a intimidade que vai fazer você entender o que Deus está querendo te transmitir. É muito mais forte do que um eis que te digo. É você sentir Deus falando aqui. O que vier de forma externa é só para confirmar o que Deus já falou contigo no teu coração. Eu me lembro que uma vez, eu ainda solteiro, eu não sei se eu contei isso aqui, mas devia ter uns 22 anos. Veio um irmão da igreja, lá na Espanha ainda. O irmão veio no final do culto, cheio de mistério.
E eu sempre fui muito frio, não no sentido espiritual, mas para entender o que Deus está querendo falar comigo. Já aconteceu, mas eu vou contar 2 coisas rapidinho. Ele falou: pastor, Deus me mostrou quem vai ser a tua esposa. Eu olhei para ele desse jeito, irmãos. Bom, se ele te mostrou, guarda para você, porque você já está casado. Quem vai casar sou eu, ele tem que me mostrar. O irmão voltou, foi embora, desse jeito. Porque se Deus não me mostrou, como é que vai mostrar para ele? Ele já casou, já tinha 4 filhos, o homem. Outra moça veio, eu tinha recém-chegado do Brasil de volta para a Espanha naquele momento, depois de uma pregação, não lembro muito bem o detalhe. Eu sei que eu estava na primeira fileira assim, aí vem uma moça e começa a entregar uma palavra profética para mim. Olha, o que ela estava falando não é que estava fora de sentido ou de contexto, fazia sentido. Mas eu não senti o Espírito Santo usando ela. Eu senti que ela estava querendo ser usada para aumentar o meu ego, de alguma maneira, sabe? Me ensoberbecer. E logo eu interrompi, eu falei: peraí, eu nunca te vi aqui na igreja, quem é você? Aí ela falou o nome, eu falei: aonde você congrega? Aí ela falou: estou afastada. Então você não tem autoridade para profetizar aqui. Você precisa ouvir a palavra e se consertar com Deus. Mas você só consegue perceber isso quando você está ligado com o Espírito Santo. Senão qualquer palavra profética que venha levantar o teu ego vai ser resposta de Deus para a tua vida. E não é bem assim. Mas vocês estão seguindo? Palavras proféticas, sinais, símbolos. Você vê no texto que a gente leu primeiro, que Deus dá um direcionamento para Moisés, porque o povo estava questionando a liderança de Moisés. No capítulo anterior, capítulo 16 de Números, você vê, existe uma rebelião, o povo estava questionando a liderança de Moisés e a liderança de Arão. E Deus se manifesta de uma forma muito forte, eu não quero me ater a esse detalhe, mas Deus fala: Moisés, você vai pegar uma vara que representa o líder de cada tribo, são 12 varas. Na vara que representa a tribo de Levi, você vai escrever o nome Arão, e você vai colocar diante da minha presença. Em outras versões fala, você vai colocar no lugar onde a gente se encontra, aonde eu te encontro. Isso é muito forte. Então, se você perceber a simbologia profética, você vai entender que não se trata simplesmente de uma vara. Aquilo está representando pessoas. Porque o objetivo de Deus não são coisas, são pessoas. Deus não morreu pelas cadeiras, Deus morreu por você. Deus não quer transformar a pintura desse lugar, porque isso a gente pode fazer comprando um galão de tinta. Deus quer fazer algo na tua vida que homem nenhum pode fazer. Causar uma revolução que dinheiro não pode pagar. Causar uma cura que médico nem remédio podem agir curando. Então aquelas varas não representavam simplesmente pedaços de madeira, representavam pessoas. Foram colocadas diante do altar. E você viu que Moisés foi, depositou as varas, foram dormir. No dia seguinte, eu até pedi para você repetir essa frase. No dia seguinte, se apresentaram de novo. Moisés foi para buscar as varas e percebeu que a vara de Arão tinha florescido, tinha dado amêndoas maduras. Diga comigo, fruta madura. É um fruto seco, né? Mas já estava no ponto certo para ser consumido. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmão, você sabe que uma amendoeira você planta. Eu até peguei isso no professor Google, né? Porque eu não entendo nada de plantas. Mas quando a gente tem curiosidade, a gente escreve lá. Para uma amendoeira crescer e produzir frutos, leva-se em torno de 2 a 3 anos. E para chegar à sua plenitude, leva-se em torno de 10 anos para a árvore chegar na sua plenitude. Em 24 horas, aquela vara floresceu e deu frutos.
Se aquilo aponta para pessoas, o que o Espírito Santo está querendo dizer para você hoje? Deus pode fazer na tua vida, nas próximas 24 horas, o que levaria de 2 a 3 anos. Deus pode mudar a situação em 24 horas, que você está tentando há 2, 3 anos e não acontece. O que o Espírito Santo está querendo dizer para você, é que Ele está preparado para fazer algo na tua vida. Mas você precisa estar diante do altar, vivendo o teu propósito. Era um pedaço de vara seca. Gente, se já no âmbito natural, a amendoeira plantada, legal, demora um processo de 2 a 3 anos... Se você olhar para uma vara solta, sem estar plantada no chão, sem esses insumos naturais para que ela possa produzir fruto, é simplesmente impossível que ela possa florescer. É ou não é? Mas aqui, no simbolismo profético, eu quero dizer que é importante que você esteja conectado no mundo espiritual, porque talvez você não está no mundo natural, você não tem as conexões, as amizades, a relevância no mundo natural, mas se você estiver conectado no mundo espiritual, as coisas se aceleram na tua vida, porque Deus tem pressa de cumprir aquilo que Ele te prometeu, Deus tem pressa para realizar na tua vida aquilo que Ele sonha. Ele estava ali respaldando a vida e o ministério de Arão. Deus quer te respaldar diante do Rio de Janeiro, diante de familiares, parentes que não acreditam em você, não acreditam no que Deus está fazendo na tua vida. Deus quer revolucionar a tua vida, para que através do teu testemunho, você tenha autoridade no mundo espiritual, e falando, viu, se Deus fez na minha vida, pode fazer na tua vida também. Meu Deus, meu Deus. Espírito Santo aquece esse ambiente, porque tem gente que está um pouco fria ainda. O tempo pode estar um pouco frio, mas deixa o teu coração aquecer. Em 24 horas, algo aconteceu. Havia uma conexão no mundo espiritual. Nessa noite, se você andou um pouco desconectado nesses últimos dias, o Espírito Santo está te reconectando com a fonte certa, que é Jesus. E as próximas 24 horas prometem muito. As próximas 24, olha para alguém e fala, se prepara para as próximas 24 horas. Deus está apertando o acelerador, aleluia, vai de 0 a 100 em 2 segundos, aleluia, vai de 0 a 100 em 5 segundos, algo vai acontecer nessas próximas horas na tua casa, tem gente tomando posse, eu gosto de ver isso. Algo vai acontecer nas próximas 24 horas nos teus filhos. Deus vai fazer. Algo vai acontecer nas próximas 24 horas nas tuas finanças. Algo vai acontecer nas próximas 24 horas no lugar onde você trabalha. Algo vai acontecer nas próximas 24 horas no teu casamento. Algo vai acontecer. Se prepara. E só quem está ligado no profético vai entender essa mensagem como ela precisa ser entendida. Não é uma mensagem para quem está no modo natural. Para quem está no modo religioso, não vai entender nada, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você estiver no modo unção, modo Espírito Santo, estou atento, essa mensagem vai chamar a tua atenção. Aleluia. 24 horas Deus respaldou. Agora, se essas varas apontavam para pessoas, se Deus não estava querendo sinalizar algo em relação à madeira, matéria-prima, Deus estava querendo sinalizar algo em relação ao povo, seu povo, o povo de Israel. Nós lemos Jeremias, muito tempo depois de Moisés. Jeremias tem uma visão logo no primeiro capítulo e Deus fala: Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma amendoeira.
Se a vara de Arão produziu amêndoas, nós estamos falando da mesma espécie. Eu vejo uma amendoeira. Gente, para quem lê de uma forma normal, rotineira, de manhã, acordou, vou ler um versículo. Jeremias que fez, eu vejo uma amendoeira. Ô Jeremias, tem tanta coisa bacana para você ver, um mar, a orla, você vai ver uma amendoeira. Jeremias estava recebendo uma mensagem da parte de Deus. O que é a amendoeira, irmãos? A amendoeira, ela tem uma característica. A característica é que, no meio do inverno, quando todas as árvores estão secas, e finalizando o inverno, para chegar à primavera, a amendoeira é a primeira árvore a florescer. Por que ela é a primeira árvore a florescer? Porque ela percebe que está chegando uma mudança de estação na vida dela. E ela não espera o ambiente ficar favorável para ela florescer. Tem gente que está pegando aí. Ela não espera o ambiente ficar cheio de paz e amor para ela florescer. Ela floresce ainda no inverno, porque ela sabe que o inverno está acabando e vem uma mudança de estação para ela. Eu não estou falando agora de amendoeiras, no mundo espiritual estou falando da tua vida. Talvez você venha vivendo um inverno rigoroso, talvez você venha vivendo dias difíceis, e está todo mundo vivendo um momento de batalhas. É um momento onde famílias estão se secando, saúde emocional está se secando, saúde financeira está se secando, mas para quem está ligado no Espírito, sente que Deus está agindo no mundo espiritual. Ainda não se manifestou no mundo físico, mas as amendoeiras proféticas começam a florescer. Sabe o que é isso? É aquele irmão que ainda não viveu, não recebeu a promessa no mundo físico, mas já caminha como se tivesse recebido. Ainda não viveu a plenitude do que Deus prometeu, mas anda pela vida caminhando como se já tivesse recebido a promessa. Eu estou falando de gente de fé, gente que não desiste, gente que é indesistível. Aleluia, gente que não se desanima por qualquer circunstância. Aleluia. E não me colocando na posição de Jeremias, porque eu não chego nem perto, mas me permitindo ser usado por Deus nessa noite como uma voz profética. E parafraseando esse versículo: Diego, o que você está vendo? Eu vejo, Senhor, um monte de famílias florescendo nessa noite. Eu vejo casamentos florescendo nessa noite. Eu vejo filhos e filhas, netos florescendo nessa noite. Mas ainda não tem muito sinal, ainda não tem muito resultado natural. Mas quem está florescendo não depende de resultado. A amendoeira não depende do que está vendo. Essa é a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, cheios de fé, fluindo numa unção profética. Você não anda pelo que vê, você não anda por vista, você anda por fé. As pessoas estão falando, não adianta, está tudo seco, mas você está florescendo. Florescendo como? Porque tem recurso? Não, tira a força de onde não tem. Aí se cumpre a palavra, o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Aí se cumpre a palavra, diga ao fraco, forte sou. Na tua vida vai se cumprir a palavra. Então caminha como quem vai viver os melhores dias da sua vida. Levante a cabeça e caminha como quem vai viver a plenitude das promessas de Deus. Caminha como quem vai viver o sobrenatural. Caminha como quem vai viver a multiplicação. Caminha como quem vai viver um novo derramar de unção. Aleluia. Essa é a diferença de algumas pessoas que começam a viver o sobrenatural. É a diferença, sabe, a amendoeira profeticamente falando, dá para perceber no culto, que tem gente que está passando o maior perrengue da sua vida, mas está levantando e está dando glória como se estivesse surfando. Tem gente que está passando a maior provação, mas está caminhando, dando glória a Deus como se fosse o primeiro dia dele de
paixão e amor por Cristo Jesus, porque sabe que a sua história não termina aí, sabe que em 24 horas o panorama pode mudar, sabe que Deus pode reverter situações, reverter quadros. Por isso tem gente que não se cansa de dar glória, por isso que tem gente que não se cansa de dizer aleluia, aplaudir a Jesus. Esse é o povo que tem discernimento profético. Uou, relabacandaralabaxê. Aleluia. Oh, eu sinto o Espírito Santo aqui agindo. E você vai para o teu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quem não está ligado, quem não entende nada do que a gente está falando, olha para você e fala: essa pessoa é maluca. Essa pessoa, em espanhol, tá tchalau. Tá doido. Por quê? Porque caminha pela vida como se fosse um vitorioso, mas eu sei que ela não está vivendo essa realidade, não está vivendo ainda no mundo físico, mas no mundo espiritual já aconteceu, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Aleluia, eu sei em quem tenho crido, eu sei a palavra que tenho sobre a minha vida, eu sei o que Deus liberou sobre mim, eu sei das promessas que Ele me prometeu, e eu sei que Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Diego, o que você está vendo? Eu estou vendo amendoeiras florescendo aqui, ó. Ó, tem gente florescendo, eu vejo famílias florescendo. Eu vejo florescendo. Disse Jesus: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão. Eu estou falando de algo que flui, é de dentro para fora. Não depende do panorama, não depende da temperatura externa, não depende da aparência do teu entorno, depende do que você carrega. E o que você carrega é muito poderoso, é o Espírito Santo agindo dentro de você. Por isso, se falaram que nada vai acontecer na tua vida, você pode falar: eu sou como a amendoeira, ainda não estou vivendo no mundo natural, mas eu já decidi florescer. Eu decidi, aleluia. Só quem decidiu florescer, levanta e dá um glória. Só quem decidiu viver o sol, eu decidi florescer, eu decidi viver o sobrenatural. Oh! E o que vai acontecer nas próximas horas da tua vida é para que caia por terra as mentiras que o diabo tentou colocar na tua mente. O que vai acontecer, ou vai recebendo, o que vai acontecer nas próximas horas na tua família é para que caia por terra toda acusação que o inimigo tentou colocar, dizendo: nada vai acontecer. Deus vai fazer só para testificar que Ele te prometeu, Ele te chamou, como chamou Arão, Ele te chamou, Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado. E eu sinto um ambiente muito profético aqui. Eu creio, e vocês sabem que essa mensagem está toda num toque profético. Esse altar é como quando Moisés colocou as varas lá. Tinha um monte de gente representada em algumas varas que não floresceram, porque queriam as coisas na marra, não tinham promessa, não tinham sido chamados. Arão tinha sido chamado por Deus, por isso floresceu. Tem gente aqui que está sendo chamada pelo Espírito Santo. Tem gente aqui que tem promessa. Tem gente aqui que vem sobrevivendo porque tem tomado posse dia a dia das palavras proféticas, dos sinais. E ainda não floresceu. Chegou a hora de você florescer, porque Deus tem pressa.
chegou a hora de você florescer, chegou a hora da tua família florescer, chegou a hora dos frutos aparecerem, e você não foi chamado para entregar frutos verdes, não, você foi chamado para entregar frutos maduros. Chegou a hora da maturidade de Deus da tua vida, do cumprimento, da plenitude, aleluia. Chegou a hora de você viver o que você nunca viveu em Deus, e eu profetizo que as próximas 24 horas serão cruciais na tua vida.